Salve, salve resenheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, infelizmente, estamos chegando aí na final da Copa do Mundo e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então é isso, né, galera? Infelizmente, a Copa do Mundo é chegando ao fim. Para os fãs aí do bom futebol, do futebol vistoso, bem jogado, teremos aí essa nata do futebol se reunindo novamente somente daqui a 4 anos. Mas ainda tem bola rolando hoje e hoje a finalíssima, né? Jogo mais do que especial, expectativa alta já para esse jogo também. E é sobre isso que eu vou estar aí resenhando com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começar a entrar aí nesse assunto da final da Copa do Mundo, tivemos ontem a disputa de terceiro lugar entre França e Inglaterra, jogo vencido pela Inglaterra por 6-4, placar aí bem grande, né? Bem recheado, com muitos gols aí, foram 10 gols na partida. Inglaterra que logo no primeiro tempo já abriu 4-0. Os dois times é claro que estavam ali mesclados, né? Uma mistura ali de titulares e reservas, então fez com que caísse um pouco a qualidade do jogo aí no primeiro tempo. Mas enfim, a Inglaterra abriu 4-0, a França chegou a diminuir o placar no segundo tempo para 4-3, mas aí a Inglaterra fez então o 5-3, depois o 5-4 e o 6-4. Então foi um jogo aí realmente com muitos gols, e aí no segundo tempo também os dois times colocaram seus jogadores titulares, o que fez a diferença muito mais para o lado da França, mas também a Inglaterra ali, com algumas mudanças ali dentro do seu time titular, também conseguiu se manter à frente do placar e conseguir então esse terceiro lugar aí na Copa do Mundo 2026. Os dois times, claro que muito frustrados, né? Essa disputa de terceiro lugar, na verdade, aí é um prêmio de consolação para os times eliminados ali nas semifinais, mas a gente sabe muito bem que é um jogo que não vale muita coisa, né? Porque independente de ficar terceiro ou quarto lugar ali, os dois times queriam muito mesmo era estar disputando a final. Mas valeu, mais ainda para o lado da França, muito por causa dos gols que o Mbappé fez no jogo. Então ele passa o Messi na artilharia dessa Copa e também dá mais um passo aí para ser o maior goleador na história das Copas do Mundo. E a gente está falando de um jogador que é um monstro, né? Kylian Mbappé. Então é um jogador que, pela idade, vai sim, com certeza, estar na próxima Copa do Mundo. É claro que eu acho que a única coisa que pode tirar o Mbappé da Copa do Mundo de 2030 seria uma lesão. Mas fora isso, é mais do que certeza que ele estará na seleção francesa mais uma vez na Copa do Mundo. Essa seleção que tem um time que não vai mudar muito, acredito eu, para a próxima Copa e que mais uma vez vem aí como uma das candidatas ao título. É claro que era candidata também em 2022, ganhou em 2018 e 2026 também era franco favorito. Só que aí tomou um baile da Espanha na semifinal e então ficou em quarto lugar nessa disputa aí contra a Inglaterra. A Inglaterra, pelo seu lado ali, teve aquela decepção, né? Não foi nem água no chope, foi realmente a caneca do chope ali sendo devastada ali com uma caixa d'água em cima. Que era um jogo em que a Inglaterra abriu o placar sendo que não estava jogando bem, e aí Thomas Tuchel fez o que a maioria não teria feito, que já foi resguardar o time, defender todo o seu time logo quando fez o gol. Inclusive, o autor do gol ali, o Gordon, foi tirado para colocar jogadores de defesa. E aí, quando a Argentina pressionou, e aí, cara, o futebol não perdoa. Copa do Mundo, então, pior ainda. Aí, prevaleceu a força, a garra da Argentina, que fez por merecer estar nessa final aí. Vai fazer uma final em sequência. Então, a Argentina garantindo hoje mais uma taça e mais uma Copa do Mundo, será uma seleção tetracampeã, igualando aí com Itália e Alemanha, e também vai se igualar a Brasil e Itália, né? Que foram as únicas duas seleções que conseguiram levantar títulos de Copa do Mundo em sequência. Brasil
em 58 e 62. Eu não vou me recordar aqui de cabeça as duas Copas em sequência que a Itália ganhou, mas são as únicas duas seleções que conseguiram esse feito. E a Argentina pode chegar nisso daí hoje. E aí já entrando nesse assunto da final aí, dessa finalíssima, é claro que a Argentina vai ter muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Que a gente viu que na semifinal a Espanha ela dominou totalmente a França. Então assim, a França ela não teve saída com os seus jogadores. E a gente fala de uma França que tem qualidade em praticamente todos os seus setores, né? Eu acho que só o goleiro ali que destoa um pouco, não é tão bom quanto os outros jogadores de linha da seleção francesa. O Digne também, o lateral esquerdo também, é um pouco abaixo do nível técnico que os outros jogadores das outras posições têm nesse elenco da França aí. Mas, cara, a Espanha ela fez um jogo cerebral e aí prevaleceu esse jogo da Espanha ali de posse de bola, de toque de bola, onde fez parecer às vezes em momentos do jogo que a seleção espanhola estava jogando contra um time sub-17 da França, né? Essa foi a impressão que eu tive vendo esse jogo. Foi um jogão de bola, mas a superioridade da Espanha na sua forma de jogar, ela conseguiu neutralizar a França. Então, os seus principais jogadores ali, Dembélé, Olise, o Barcola, depois entrou o Désiré Doué, e o principal deles, o Mbappé, ficaram todos ali presos na marcação da Espanha. Coisa que eu também tenho certeza que o técnico da seleção espanhola ele vai aplicar também novamente contra a Argentina nesse jogo aí da grande final. Então a gente tem ali o Cucurella, que é o lateral esquerdo, que é um monstro na marcação. Esse cara é um carrapato, cara. Então assim, ele marca muito bem e vai bater de frente com nada mais nada menos que Lionel Messi, né? Que vem fazendo uma Copa do Mundo assombrosa. Então, de todos os gols da Argentina nesta edição de Copa do Mundo, o Lionel Messi teve participação direta nos gols, ou com assistência ou com gol. Então, assim, é um jogador que é um gênio. Já marcou época, né, gente? Então, o que faltava para o Lionel Messi, que era uma Copa do Mundo, ele conseguiu em 2022. E aí a Argentina ela se safa daquela maldição de que o atual campeão não passa nem da fase de grupos. É claro que a Argentina ela fez uma fase de grupos muito tranquila, passou em primeiro ali, vencendo seus jogos, mas aí quando começou o mata-mata foi onde a Argentina se viu ali em maus lençóis. Logo na fase de 16 avos pegou a seleção sensação dessa Copa do Mundo, Cabo Verde, onde ganhou por 3-2 na prorrogação, mas foi um jogo muito apertado, muito difícil. Então, a Argentina, não sei se por soberba ou justamente por achar que ganharia em qualquer momento, não jogou com a garra que a gente está acostumado a ver esses caras jogar, deixou o jogo rolar e se viu em maus lençóis. Aí na fase de oitavas de final, onde pegou o Egito, também se viu ali ainda mais pressionada, porque estava com um placar adverso de 2-0, conseguiu reverter no tempo normal. Então realmente ali foi um jogo de superação. É claro que aí muitos vão falar de teoria da conspiração, que a Argentina está sendo ajudada. Gente, teve lances de erro para os dois lados, para seleções que estavam jogando contra a Argentina e também a favor da própria Argentina. Então, acho que toda a Copa do Mundo, desde que o Brasil não esteja na final, sempre temos aí as teorias da conspiração. Então, assim, cara, é muito poder, é muita grana envolvida. Não vou ser também ingênuo e ficar passando pano, porque é um esporte que eu sou apaixonado, mas eu acho que tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Eu acho que foram mérito das duas seleções estar nessa final. A Espanha, vamos lembrar aí também que logo na sua estreia, inclusive contra a seleção do Cabo Verde ali, amassou a seleção de Cabo Verde, mas o placar ficou em 0-0. Esse ponto aqui foi crucial justamente para Cabo Verde conseguir passar de fase, chegar na fase ali de 16 avos. Então, a seleção da Espanha também teve uma dificuldade grande ali contra Cabo Verde, mas aí depois conseguiu ganhar os seus jogos ali na fase de grupos. Aí na fase de
mata-mata também veio bem, eliminou grandes seleções, inclusive Portugal, né, que também era cotada como uma das seleções ali favoritas ao título dessa Copa do Mundo, coisa que não aconteceu. A Espanha também não fez um grande jogo, mas aí, quando precisou, quando bateu de frente com uma seleção favorita ali à Copa do Mundo, jogou muito bem. E assim, cara, a Espanha ela tem jogadores que fazem muita diferença, desde o ataque até a sua linha defensiva. Então, desde o Unai Simon, que vem fazendo uma grande Copa do Mundo, goleiro aí do Atlético de Bilbao, a gente tem ali a linha defensiva da Espanha, que defende muito bem. E, cara, que jogador aquele Fabian Ruiz. Nossa Senhora, como jogou bola esse cara contra a França. Ele conseguiu neutralizar ali aquele meio de campo ofensivo da França. É por isso que a França não conseguiu achar nada no ataque ali, nesse jogo contra a Espanha. E a Espanha fez muito por merecer. Então, vai ser um jogo realmente muito difícil. Acredito que a Espanha não vai abrir mão da sua forma de jogar, que é tendo a posse de bola, girando, tendo paciência. Cara, tem gente que não gosta desse tipo de jogo, tá? Eu respeito a opinião, mas assim, para mim é um tipo de jogo que você consegue controlar muito bem o ritmo do jogo, porque você tem a bola, você fica fazendo o seu adversário correr atrás da bola o tempo inteiro, isso daí cansa demais, porque uma coisa é você tá com a posse de bola, procurando espaços, atacando os espaços ali do time adversário para tentar chegar ao gol, e outra coisa é você ficar correndo atrás da bola, que cansa muito mais ainda, porque você corre à toa, vamos dizer assim, né? Então, essa seleção espanhola ela é muito bem treinada, ela faz muito bem isso, ela é a atual campeã da Eurocopa, título esse vencido em cima da Inglaterra. Então, assim, é uma seleção que já tem entrosamento, é uma seleção nova, uma seleção jovem, uma seleção que sabe muito bem se postar, sabe muito bem jogar. E, cara, acho que essa forma de jogar da Espanha aí vai dificultar muito para a Argentina. A Argentina também, quando tem a posse, ela sabe controlar bem o ritmo do jogo, ela sabe dosar ali passes verticais, passes longos. Então, assim, vai ser um jogo muito estudado, muito parelho. E, cara, para mim é 50-50. É claro que temos jogadores ali que fazem diferença nos dois lados. A gente está falando de um Lionel Messi que, aos 39 anos, vem fazendo uma Copa do Mundo, como eu já disse, assombrosa. O que esse cara faz é realmente para entrar aí mais ainda na história, não só do futebol, mas das histórias de Copa do Mundo e principalmente da seleção argentina, que vai, com certeza, apostar todas as suas fichas aí, jogar todas as suas cartas aí na mesa para tentar esse tetracampeonato mundial, o que vai fazer com que os hermanos aí fiquem próximos aí do Brasil, né? O Brasil que, mais uma vez, a decepção anda lado a lado ali com a CBF, mas não vou nem entrar em detalhes, eu quero fazer um vídeo falando só de CBF, só de seleção brasileira, dessa renovação que a gente precisa, mas vamos voltar aqui pro assunto principal, que é esse pré-jogo aí da final. Acho que o técnico Lionel Scaloni, ele vai sim fazer algumas alterações em relação ao jogo contra a Inglaterra, ele vai fazer novamente contra a Espanha, muito porque eu acho que ele vai querer povoar mais o meio de campo, né, para evitar com que a Espanha fique muito com essa posse de bola aí e crie chances de gol. Então acho que o Scaloni, ele é um cara que ele conhece muito bem o elenco que ele tem em mãos. A gente viu aí nas entrevistas pós-jogo aí dessas viradas históricas aí da Argentina nas fases de mata-mata, tanto a 16avos quanto a oitavas e quartas e semi. É um cara que exalta muito esse grupo, ele fala do mental desse grupo, que não se abate, que não deixa de acreditar e que busca a virada, busca a vitória a todo momento do jogo. Então assim, cara, vai ser um jogaço de bola. É claro que eu penso também que no começo do jogo vai ser um jogo tenso, um jogo nervoso, um jogo em que as duas seleções não vão querer se arriscar muito, porque eu acho que é um jogo que aquele mínimo detalhe, aquele time que errar uma vírgula a menos, tem a chance ali de ser punida. E aí, como já disse o professor Muricy Ramalho, a bola pune.
E numa final de Copa do Mundo, cara, tudo pode acontecer. E aí, em jogo que a gente fala de dois times que são muito parelhos, realmente, o detalhe faz a diferença. E eu acho que esse é um jogo especial para que o detalhe ele faça a diferença. Então, vai ser um jogo muito parelho, vai ser um jogo muito disputado e um jogo que também as suas estrelas aí podem fazer a grande diferença nessa partida. A gente já viu aí no decorrer da semana, né, assim que essa final aí foi definida, muitas fotos rolando nas redes aí do Lionel Messi, né, com os jogadores da Espanha, os jovens jogadores espanhóis ali, tem até a foto emblemática ali do Lionel Messi dando um banho no Lamine Yamal, numa campanha ali que foi feita na Espanha, na época, né, para promover inclusive os jovens jogadores que seriam promessas ali do Barcelona. Então, Lionel Messi ali bem novinho ainda, dando um banho no Lamine Yamal, e quem diria, né, que a gente ia ver esses dois grandes jogadores aí se enfrentando numa final de Copa. Então, o Yamal, que já é campeão de uma Eurocopa com essa seleção, na primeira Copa do Mundo, esse menino aí já chega também numa final. Então, realmente, é um garoto muito talentoso, muito bom, muito predestinado também a grandes coisas no futebol, imagino eu. Acho que, pela idade que ele tem, são apenas 19 anos, já está disputando uma Copa do Mundo. Se a Espanha se tornar bicampeã, esse menino aí, ele vai crescer mais e mais. Então, realmente, é um jogador aí que vem aí também para marcar a história, marcar a época aí no futebol moderno. Então é isso, né, galera? Eu acho que, como eu já disse aqui, é 50-50, o detalhe vai fazer a diferença e espero que a gente tenha aí um grande espetáculo, assim como foi toda essa Copa do Mundo, com diversos e jogos emblemáticos e inesquecíveis. E aí, se a gente for falar de emoção, aí pende um pouco mais, pelo menos na minha visão, na minha opinião, pende um pouco mais esse lado aí para a Argentina, que nos entregou emoção demais e raça, né, galera? E raça. Olha, puta que eu pariu. Eu fico pensando, cara, se a nossa seleção tivesse metade da raça que esses caras têm, sabe? Honrando a camisa ali, correndo atrás do resultado do placar o tempo inteiro, acho que a nossa seleção teria ido mais longe. Mas enfim, aí fica para um outro vídeo. E aí eu vou já então encerrando esse vídeo de pré-jogo entre Espanha e Argentina. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, quem ficou até agora, mais uma vez, aquele dedo no like. Não é inscrito ainda? Se inscreve. Ativa também o sininho aí para você saber quando eu estiver publicando novos vídeos aí. Quero fazer com que esse canal cresça, ele atinja mais pessoas aí, então para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, clica no joinha aí, se inscreve, clica no sininho também para saber quando eu tiver novos vídeos. Farei um vídeo também falando sobre o campeão da Copa do Mundo de 2026. Então, para quem ficou até aqui, mais uma vez, meu muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Fico por aqui nesse vídeo e até o próximo, pessoal.